pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Eu não vou ficar enrolando muito porque a gente já demorou um pouquinho para começar. Né? Tô muito feliz por você que está aqui conosco nessa segunda-feira. Eu sei que são muitos desafios para que a gente possa parar e sentar, ou mesmo tá na academia, ou mesmo tá aí colocando criança para dormir, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Olha, como vocês já me conhecem, eu sou nutricionista funcional, tenho uma história bem pertinho com a obesidade, já vivenciei obesidade. E eu digo assim, que eu luto diariamente contra a obesidade. Porque a obesidade não é só uma doença que eu emagreci e eu deixei de ser obesa, né? Eu não estou obesa, eu não vivo a obesidade, não está ali mostrando que meu corpo está, digamos, com sobrepeso. Mas a obesidade, ela está presente aqui, ela está presente nos meus hábitos. Então, se não for uma luta constante, a chance de eu voltar a ficar obesa é muito grande, né? Então, viva a questão, luto sempre contra a obesidade. E eu trouxe hoje... Ixi, Maria, não tô entendendo nada o que o NET do computador tá falando. Ah, tá. Mandaram eu continuar. Então, eu trouxe hoje pra gente bater um bate-papo bem interessante. A Ana Matos, uma psicóloga sensacional, que também já viveu o processo de emagrecimento. Ela já esteve desse lado que você está hoje, né? Ela sabe o calcanhar que é a questão do emocional para o emagrecimento. A Ana já viveu isso e a Ana é especialista, está especializando em psicologia do emagrecimento, transtornos alimentares, para que ela possa nos ajudar mais ainda, né? Então, passo a palavra para a Ana, para que ela possa falar um pouquinho sobre ela, bem rapidinho, para que a gente possa começar logo, viu, Aninha? Tá, eu prometo não falar muito. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. E quem sabe não venha mais cafés, né? Isso, olha, gente, desse bate-papo sério hoje, vai rolar depois um bate-papo bem engraçado, né, Aninha? A gente já tá assim, bucho inteligente, bucho pensante, café com risada, gostei mais. Foi mais nerd, né? Café com risada, gostei. Já fiquem de olhos que haverá, haverá um café com risada. Vai, Aninha, pode falar. Gente, a obesidade, eu conheci a obesidade aos 15 anos e desde então eu venho lutando. E entre idas e vindas, subidas e descidas de balança, eu descobri que eu só consegui vencer a obesidade, vencer assim, estar no que eu quero, porque vencer é o resto da vida, né? Estar onde eu quero após eu conseguir controlar o que me fazia comer, que era a minha ansiedade. A ansiedade, ela não é o principal fator da obesidade, mas ela é um dos fatores que traz a obesidade como comorbidade. E a gente precisa entender que esse lugar, ele não é fácil sair sozinho. Assim como eu não saí sozinha dessa ansiedade, desse controle, que a ansiedade você não perde, você controla e aprende a lidar com ela. Foi com a ajuda de psicólogo. Então, assim, no momento que eu consegui entender como eu funcionava, eu consegui controlar o meu peso e a chegar onde eu quero chegar, que ainda não estou lá, tá? Mas eu tenho formação em obesidade e emagrecimento, estou me especializando em comportamento e transtornos alimentares e futuramente vai vir mais coisa aí na psicologia do esporte, coisas assim que sou fascinada. E eu trabalho basicamente geralmente tem nos consultórios, a ansiedade, comer emocional e todas essas emoções que a gente tem dentro da nossa vivência diária que nos faz comer. É isso, Isa. Ai, foi lindo, foi ótimo. A Aninha tá bem resumida. Eu vou sempre chamar pessoas assim, porque eu já falo muito, né? Gente, como é que tá o áudio? Diz aqui pra mim, o áudio tá bom? Me fala aí, você tá conseguindo me ouvir? O retorno tá legal? Esse microfone aqui, ele vai ser mais pro YouTube, tá bom? A gente tá passando também pelo Instagram, pelo meu Instagram e pelo Instagram da Aninha. No Instagram da Ana vai estar mais audível, não sei nem se existe essa palavra, porque a gente conseguiu conectar o microfone no Instagram dela. No meu, por enquanto, a gente não conseguiu conectar. Mas se você não está ouvindo bem no meu Instagram, vai para o Instagram da Ana ou para o YouTube, tá? Nutri Isabela Campos, vai lá para o Instagram, porque lá tá mais fácil de ouvir, né? Me diz aí, o som tá legal? Eu consigo ver, nerd do computador?
O Nerd está mexendo ali para ver. Então, pessoal, olha só, como a gente mesmo viu, né? Estão falando aqui, o pai Nerd está falando que o som tá ok. A gente sabe, Aninha, que a questão da obesidade, né? Como eu comentei anteriormente, a gente não deixa de ter o gene da obesidade, né? A gente permanece com esse gene. A diferença é que eu não estou alimentando ele no sentido de aumentar o meu tecido gorduroso. Porque uma vez que a gente é obeso, a cabeça sempre vai pensar como obeso, né? Então, se eu não mudo estilo de vida, nós vamos falar muito sobre a questão do estilo de vida, Aninha. Porque, assim, às vezes a gente pensa, a pessoa tá obesa porque é preguiçosa, porque ela quer ser obesa, e não é assim, né? Vamos falar, por exemplo, de uma criança obesa. Uma criança obesa, ela precisa de um ambiente obesogênico também, ela precisa ali de que haja outros itens, outros fatores externos, além do genético, para que ela de fato desenvolva essa obesidade, não é, Ana? Justamente, a gente tem que entender, quando se fala de criança, eu digo sempre, geralmente o protocolo não é esse, mas se eu atendesse criança, eu não atenderia a criança somente ela. Por quê? Geralmente a gente que tem uma criança obesa, a carga fica muito em cima dessa criança, de que ela é obesa, que o problema está na obesidade dela. Mas o contexto, o ambiente que ela está inserida influencia muito isso. Até porque quem compra o alimento não é a criança. Quem coloca o que vai ser colocado à mesa não é a criança. Então, quando se fala em criança, nós precisamos trabalhar uma família. É isso. Eu digo até que quando a gente tem um paciente que ele tudo bem, é acima de 18 anos, não tem que prestar conta com os pais. Ou seja, eu, psicóloga, não preciso estar remetendo o andamento da terapia com os pais. Mas uma pessoa que tem um peso alto, se a gente não trabalha toda a família, isso torna mais difícil para que ela consiga seguir nesse caminho de emagrecimento, sabe, Isa? E eu vejo muito isso em consultório, que a família, às vezes, é o maior desafio do paciente. É o calcanhar, né, Ana? Justamente, porque é crítica, é falta de acolhimento, é falta de entendimento. Andar junto, né? Pegar na mão, isso. sabe? Falta isso para as pessoas que têm obesidade. Falta aquela pessoa assim, vamos, pega na sua mão e vou junto. Tudo bem, você vai ter um alimento que não é favorável para a dieta daquele familiar, mas faça algo que seja, entendeu? Convites para lugares que possa ser favorável para a dieta da pessoa. E às vezes até entrar no mesmo caminho, né? Porque nós estamos falando de dieta e aqui a gente quero deixar claro que a gente está falando, não tentar tirar essa mentalidade de dieta, e sim fazer umas pazes com a comida, tentar um comer consciente. Porque se você não faz as pazes com a comida, o resto da vida você vai ficar nessa fase de restringe, aumenta. Restringe, aumenta. Isso não é, você pode comer de tudo, eu digo sempre. Isso mesmo. Você pode comer tudo, mas na quantidade correta. É isso mesmo. 2 pontos importantes da fala da Ana, que quando a gente fala que é necessário que o ambiente ande junto com essa pessoa que deseja emagrecer, porque não adianta um indivíduo querer emagrecer se ele permanece andando com os mesmos amigos que comem fast food todos os dias, se ele permanece andando com os mesmos amigos que têm um consumo grande de álcool, que não fazem atividade física. A gente precisa trocar o meio, né? É muito, eu digo que é muito cômodo você falar, eu quero emagrecer, mas eu não mudar a minha rotina, eu mudar o meio que eu estou inserido. Isabela, quer dizer que eu preciso afastar um pouco? Sim, a gente tem que ver o seguinte, a gente é reflexo desse meio, não é, Ana? De que adianta eu querer emagrecer se o meu meio não me colabora? Então, se tem um adulto que deseja emagrecer, fale com o seu cônjuge, né? Com a filha, com as pessoas que estão próximas, porque às vezes em consultório, Ana,
Eu atendo casais e aí chega a esposa que deseja emagrecer e aí a esposa começa a emagrecer e traz o esposo. Os dois emagrecem juntos. Porém, quando a esposa vem e o esposo não colabora, é muito complicado. Eu jogar essa carga para essa mulher, ela vai ficar sempre pensando, nossa, eu sou incapaz de emagrecer, eu sou incapaz de conseguir seguir um esquema alimentar, né? Não que ela seja incapaz, é muito pelo ambiente, não é isso, Ana? Sim, aí eu trago o meu exemplo nesse quesito, que eu fui sua paciente, né, muito tempo, e você sabia que eu ia subir e descer a balança. Mas assim, eu digo assim, no dia que eu comecei a trabalhar as minhas emoções, que me faziam comer, me faziam sabotar, que eu fazia dieta de segunda a sexta, chegava sábado e domingo, tava tudo bem, olha, vamos chutar o balde, segunda-feira é outro dia. Ok, beleza. Ganhava peso, às vezes não ganhava peso, estagnava e não tinha evolução. Quando eu comecei a trabalhar a mentalidade e tentar entender o que eu estava pensando em fazer por mim, porque assim, Isa, a gente não muda ninguém. Isso. Mas a partir do nosso mudar, a gente consegue influenciar outras pessoas a mudar. O ambiente da minha casa, quem fez foi eu. Então, a partir daquele momento que eu decidi que eu iria mudar o meu estilo de vida, eu ia fazer as pazes com a comida, e que hoje eu como de tudo, até chocolate, e não tem problema nenhum. Eu decidi que daquele momento em diante eu ia fazer por mim. Então, não importa o que tinha, eu ia tentar conciliar a meu plano alimentar com o que eu tinha ali. E assim eu consegui mudar. No início, meu marido não começou, mas hoje ele come o que tem na mesa, ele come a salada, come a verdura, gente, tudo certinho, e ele faz atividade física. Fez por ele também, e por exemplo, se eu tivesse ficado acomodada, eu não vou fazer, se eu não tivesse cuidado da minha mentalidade, eu não teria conseguido. Então a gente precisa entender o nosso lugar dentro desse contexto. A primeira coisa que a gente precisa saber é como eu quero viver esse processo de emagrecimento. E mais que isso, como eu quero passar esse processo de emagrecimento. Porque acontece também, Isa, da pessoa pegar, nossa, estou de dieta, acabou o mundo. A dieta é o terror, e não é. É isso que a gente tem que parar de pensar, que a dieta, o plano alimentar, eu nem gosto do nome dieta, plano alimentar é o terror da sua vida. Não, é a mudança do seu estilo de vida. Está te trazendo qualidade de vida. Isso mesmo. A questão desse nome dieta é um nome que estigmatiza muito, né? É um nome que carrega por si uma dificuldade de seguir, né? Eu sempre comento com os pacientes que, às vezes o paciente chega no consultório e fala, Isabela, eu quero emagrecer 10 quilos. Certo. Nós temos aí 4, 5 meses para a gente baixar 10 quilos. Meu Deus, Isabela, é muito tempo. Cara, não é muito tempo. Veja bem, você não ganhou esses 10 quilos da noite para o dia, né? Então, você precisa mudar estilo de vida, pensar numa nova forma de se alimentar. É claro que a restrição alimentar, diminuir calorias é de extrema importância quando eu penso no emagrecimento. Eu vou estar sendo hipócrita de eu falar que eu posso comer 2.000 calorias, 5.000 calorias e eu vou emagrecer. Parêntese, eu vou emagrecer se o meu gasto energético for superior a 2.000 calorias. Eu falo que hoje eu treino, eu tenho uma vida extremamente ativa para que eu possa comer, né? Porque eu gosto muito de comer, né? Sim, gente, a nutricionista que vos fala adora comer. Entendeu? Se eu não ponho 2 castanhas para o meu paciente, porque eu não como 2 castanhas, eu como 4, 5, 6. Ó, a paciente já me olhou assim, porque você é diferente, você é paciente pós-bariátrica. Então, se eu vejo muito o seguinte, se eu tenho dificuldade, eu me coloco no lugar do paciente. Então, é necessário, sim, a gente ter uma restrição para que eu consiga emagrecer. Isa, eu consigo emagrecer sem passar fome? Aí é outra coisa. Sim, a gente consegue montar um plano alimentar para que você consiga se sentir bem, gastando calorias e baixando peso. Isso sim. Tem casos, gente, eu também vou estar sendo hipócrita de eu falar assim, Isa, você não passa dieta restrita? Tem casos que existem necessidade, né? Mas eu não vou seguir uma dieta restrita, gente, é eterno. Até porque é
impalpável isso, eu não consigo seguir uma dieta, uma cetogênica eternamente, uma low carb eterno, né? Então a gente precisa fazer as pazes com a comida, dessa forma mesmo que a Ana falou, né? E a gente precisa entender também que a palavra dieta, ela já dá remete à restrição. E isso é importante a gente trazer dentro do consultório, principalmente da psicologia, por causa da mentalidade da pessoa. Então, são crenças, são dificuldades, acha que às vezes é muito difícil. É difícil, mas permanecer também obeso também é difícil. Mas assim, a gente precisa entender que a dieta, ela não precisa ser, ela deve ser restritiva, mas ela não precisa ser dolorosa ao extremo, né, Isa? E entender também que ninguém consegue seguir uma restrição. Eu sempre falo assim, hoje mesmo eu atendi a paciente, eu sei que eu preciso tirar o doce da minha vida. Eu falei, não, você não vai tirar o doce da sua vida. Como é que você vai tirar o doce da sua vida? Você vai passar o resto da sua vida sem comer o doce? Você vai aprender a comer o doce. Isso. Como que você vai aprender a comer doce? Comendo pouco é a quantidade que você deve comer e na hora certa, porque o doce tem hora para comer. É isso você mesmo. Você não pode comer aleatório, assim, em qualquer horário. E aí, Ana, com certeza, a gente cai, inclusive, gente, numa fala de que, por exemplo, eu que trabalho com paciente oncológico, né, a gente ouve muito que o açúcar, o leite, o trigo alimentam o câncer. A gente não é bem assim, né? Isa, mas e o açúcar? O açúcar é tão prejudicial? O excesso é extremamente prejudicial. Gente, eu não vou morrer, eu não vou deixar uma paciente ficar inflamado pelo simples fato dele comer um chocolate com açúcar. Gente, isso não vai matar a pessoa, né? Isa, mas eu sigo tal pessoa que tem uma dieta restrita, que não consome nada de chocolate. Será que ela está mostrando para você o que realmente ela vive? Porque estar do lado daqui, gente, é uma coisa, né? A gente só vai mostrar o que a gente quer que você veja. Você acha que eu vou mostrar, por exemplo, que eu estou com dor de dente? Não vou mostrar para vocês. Você acha que eu vou mostrar para vocês que eu estou com a boca torta porque eu estava no dentista? Claro que eu não vou mostrar. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, que a Ana precisou passar no hospital para acompanhar a mãe antes de vir para cá? Não, entende? Agora vocês sabem, né? Então, assim, eu tô comentando isso porque a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que se abraçar e ver que nós somos humanos, né? Nós seguir hoje o Instagram, o YouTube, tem adoecido algumas pessoas porque a gente quer viver um mundo que não é real, não é, Ana? Justamente, e trazendo para a dieta, algo que eu trabalho muito dentro do consultório, Isa, é a questão de falhar em uma refeição. Isso. Às vezes a gente tem aquela mentalidade de que, eu, por exemplo, pisei na bola no almoço, agora o lanche da tarde, a janta vai ser o pé na jaca. Abaixo, né? E aí isso é na sexta-feira, é bem o sábado e bem o domingo. Eu digo, não. O que a gente tem que trabalhar? Pisou na bola no almoço, ótimo, beleza. O leite derramou? O que a gente faz quando o leite derrama? Limpa o fogão. A gente vai lá e limpa. O que a gente faz agora? Segue e coloca outro leite para ferver, isso. Ok? Vamos seguir a próxima refeição no seu plano alimentar, tá? Então, tentar seguir na próxima refeição e não trazer a culpa. Isso. A culpa, ela é o vilão da mentalidade. Por quê? Quando eu saio da dieta ou do plano alimentar em uma refeição, vem o sentimento de culpa, ainda mais quem está num período de muito peso. Então vai vir um sentimento de culpa, eu vou comer, vou sentir culpa, eu vou me arrepender, aí eu vou me frustrar, eu vou comer de novo e vai virar um ciclo. Isso. Então você vai fazendo isso, o dia inteiro. Vira uma avalanche, uma bola, né? No final de semana, então você precisa sair desse lugar. Perdeu o rumo, saiu fora do caminho, próxima refeição, volta pro prumo, entendeu? Vamos seguir e tá tudo bem, gente. Vamos acolher esse momento. Por quê? Não é na primeira semana que você vai conseguir passar a semana inteira sem pisar na bola. Não é na segunda, não é no primeiro. Sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer de você falhar em algum momento. Ninguém é perfeito. E é preciso entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente cobra menos. É isso e a gente mesmo. exige menos de nós. Então vamos acolher um pouquinho mais
você que está aí nesse processo de emagrecimento, vamos entender como que você reage, como que você se sente, como que você pensa nesse momento, que você está ali. Então, tentar identificar essas emoções durante o descontrole é fundamental para poder seguir. É isso mesmo. Gente, tem alguma pergunta já aí? Alguém já... Então, o Nerd, joga pra gente aqui as perguntas. Quem que vai? Olha só, como convencer uma pessoa a procurar ajuda? Muito obrigada, Fran. Fran, muito obrigada pela pergunta, muito válida. Ana, me diga como que a gente aborda uma pessoa, convencê-la para que ela possa procurar ajuda? Fran, meu amor, um beijo, viu? É da minha arena. Fran, infelizmente a gente não convence ninguém. A fase da mudança, ela começa com a pré-contemplação, que é o quê? Essa fase a pessoa não percebe que ela precisa mudar. Para ela chegar na contemplação, ela tem que entender que ela precisa fazer uma mudança. Enquanto ela não se enxergar nesse lugar de obesidade, ou de sobrepeso, ou nesse lugar não estar com uma saúde legal, não adianta falar. O quanto mais falar, mais vai fazer essa pessoa comer. Porque ela vai entender como crítica, ela vai entender como não acolhimento, como pegando no pé, uma pressão que talvez ela não se enxerga nesse lugar. Então, infelizmente, o que a gente faz? Tenta conversar, não trazendo essa pessoa que ela tem. Você tem que procurar uma ajuda. Não, conversa aleatória, aceita, acolhe. Tenta entender o que passa no sentimento dela, como que ela se percebe dentro desse lugar, se ela se percebe. Mas isso é algo que é muito individual. Isa, não tem como eu convencer uma pessoa a procurar ajuda. Ela precisa querer. E como que a gente pode mostrar para ela, Ana? Como que eu posso mostrar para essa pessoa, por exemplo, como que eu posso pôr um óculos nos olhos dessa pessoa que ela tem essa dificuldade, que ela está acima do peso, que ela precisa procurar ajuda? Tem alguma técnica que eu posso usar mostrando para essa pessoa? Não tem técnica. Não conheço técnica. E a gente tem que acolher. Quando a gente acolhe, a pessoa se sente respeitada. Né? E a gente precisa respeitar o momento da pessoa, sabe, Isa? Não adianta eu tentar forçar uma pessoa a fazer algo que ela não consegue se enxergar naquele lugar. É como se você tivesse assim numa prisão. Uma prisão que você não percebe que você precisa mudar, entendeu? Não adianta eu querer. Por exemplo, talvez se ela tivesse alguém do lado dela que estivesse fazendo algo parecido como eu fiz lá em casa. Eu comecei e aí depois o marido foi e aí a família foi. Mas assim, então, pessoas que ela admira, que ela segue alguma coisa, que ela possa estar pegando como exemplo. Mas isso vai partir dela. Entendi. É o tempo, né, Ana? Tem que esperar sair desse período de pré-contemplação para a contemplação. Entendi. Que é o momento que eu percebo que eu preciso mudar, mas ainda não mudei. Mas eu sei que eu preciso mudar, não sei como que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso sair desse lugar. E nesse período de contemplação, Ana, tem alguma técnica? Por exemplo, se eu tiver alguém ali na família e a pessoa já está nesse período de contemplação, tem alguma forma que eu consigo ajudá-la? Eu tenho algo? Né? Se ela estiver na fase de contemplação e ela já estiver mostrando esse desejo, você pode pegar na mão dela e ajudar ela a trazer para a ação, ao planejamento. Vou planejar como que eu vou sair desse lugar. Procurar um nutricionista, procurar um psicólogo, matricular numa academia. É importante. E importante também, atividade física, nutrição. Gente, não é que a gente tem que ser nutricionista, mas a gente tem que saber de nutrição. O mínimo a gente precisa saber. Porque se você vai no local, você não sabe nem o que está comendo, o que é proteico, o que não é proteico, o que é carboidrato, o que não é, o que são... Hoje em dia todo mundo sabe. Eu acho que hoje em dia assim, é muito ingênuo a gente falar, por exemplo, que uma pessoa não sabe que aquilo que ela está comendo é um carboidrato. Eu atendo algumas pessoas assim... Sim, mas digamos que é 5% das pessoas, né? Hoje em dia, com essa avalanche de informação, as pessoas sabem o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. O difícil é colocar na cabeça da pessoa
que ela precisa comer aqueles alimentos ali e de forma equilibrada, né? Justamente. E a composição do prato também. Precisa entender por que o significado daquela composição que vocês nutricionistas ensinam a gente. Aí às vezes as pessoas, uma salada não precisa tanto. Precisa. Essa salada que você come menos, ela vai fazer diferença. Isso. Ela vai fazer muita diferença no final da sua refeição. Por quê? Porque se você come um pouco mais de salada, você vai diminuir a quantidade de fome e aí, consequentemente, você come menos carboidrato. Isso Eu mesmo. sempre, não sou nutricionista, mas eu indico nos meus pacientes que comece pela salada, verdura, proteína, carboidrato. Isso. Não, e claro, assim, são áreas que trabalham conjuntamente, né? Eu digo que às vezes eu chego em casa comentando, às vezes o Bruno pergunta, amor, por que demorou tanto em consultório? Eu digo que às vezes o paciente só quer falar, né? Então, assim, eu como nutricionista, às vezes eu sou mais psicóloga, sem formação, mas psicóloga no sentido de acolher aquele paciente. Assim como a Ana falou, né? Que a gente precisa acolher, abraçar, mostrar que a pessoa está tentando ser melhor. Assim como eu tento acolher o paciente, a Ana como psicóloga também tenta mostrar para o paciente a melhor forma de combinar pratos. Isso ela não está sendo, não está interferindo na minha formação, na minha profissão. Pelo contrário, são áreas afins, né? A gente trabalha junto, corpo e mente precisa trabalhar junto, né, Ana? Justamente. Tem que estar em conjunto, não adianta. Porque por mais que você trabalhe o corpo, se você não tiver uma mente forte, equilibrada, você não consegue sustentar isso. Gente, a vida da gente é o tripé. Saúde física, saúde mental, nutrição, tá? Se eles não andarem juntos, o teu corpo vai ficar balançando de um lado para o outro. Ótimo, olha só, chegou mais uma perguntinha. Como diferenciar? Aline, muito obrigada pela pergunta. A Aline é uma paciente pós-bariátrica, fez uma bariátrica bem recente. Então, ela está naquela fase assim de provar os alimentos, né? Ver se sente fome, se tem saciedade. E é uma paciente que está bem obediente, né? Ela perguntou o seguinte: como diferenciar fome de verdade de fome emocional? Pergunta muito boa, Aline. Essa é ótima. Fome de verdade a gente chama de fome física, que é aquela que dá aquele ronquinho na barriga e que você sente vontade de comer, certo? Então, essa fome, ela não é seletiva. Você vai comer ali o que tem na sua mesa. Você está com fome, ok? A fome emocional, ela tem um alimento específico. Por exemplo, hoje foi um dia muito estressante porque foi uma correria para eu chegar aqui, beleza? Eu poderia ter tido uma fome emocional de doce. Por quê? Porque o meu estresse estava aqui e o estresse me traz a fome ou a vontade de algo palatável. E o que é palatável, gente? Açúcar, né? Isso, carboidratos. Carboidratos. Tudo que leva a glicemia muito rápido, justamente, né? Então eu poderia ter tido isso. Então a fome emocional, ela sempre vai ter uma seletividade. Então entenda isso. Quando a gente está com fome, a gente come pão, arroz, carne e feijão, ok? Matou a fome, beleza. Quando eu estou com fome emocional, eu quero algo específico, algo né? específico. E assim a diferença, já se vier uma pergunta, da compulsão. A compulsão que se fala muito, eu sou compulsivo. Sim. E a compulsão não é assim. E é um transtorno a compulsão, né, Ana? É importante a gente diferenciar isso, porque hoje, cada dia mais, a gente se depara com pacientes que dizem, nossa, eu como por compulsão, certo? Se for de fato um transtorno, é necessário ajuda multi. É o psicólogo, o nutricionista e o psiquiatra algumas vezes, né, Ana? Sim, a maioria das vezes sim, a depender do caso. Mas a compulsão alimentar, a gente precisa entender que tem que ter intensidade, frequência e prejuízo, certo? Entenda que a compulsão alimentar, a principal diferença dela para o comer emocional e o comer exagerado chama-se seletividade. Certo? Então ela criou esses 3 critérios: intensidade, frequência e prejuízo. Ela não é seletiva. Ou seja, eu vou comer exageradamente, sem controle. E outra coisa, a compulsão, Isa, a pessoa não consegue parar. Eu não consigo falar, chega, eu estou cheia. Entendeu? Foi ok.
A compulsão, não consigo. A fome emocional, eu como ali e acabou. E o que é o comer exagerado? As pessoas falam, eu fui pro rodízio e tive uma compulsão. Não, você teve um exagero. O que foi? Você pagou R$50 no rodízio e comeu 16 pedaços de pizza. E na próxima refeição, no dia seguinte, você está no seu comer exagerado, então. É o comer exagerado. Então, uma festa, uma né? festa. A gente sempre associa aquele ato de... Um ato, entendeu? Não tem intensidade, não tem frequência e não tem prejuízos. Então, a gente precisa entender, diferenciar isso. E tirar essa ideia de que, eu sou compulsivo. Não, gente, 5% dos pacientes que chegam em consultório são compulsivos. Mas a maioria deles não. A maioria são comer emocional que não lida bem com as emoções. Eu tenho um paciente, ele tem uma compulsão alimentar ao ponto de ele toma medicação. É um paciente, um plantonista, ele chegou ao ponto, Ana, assim, dele pós-plantão, ele, sem ver, ele comeu ali uma pizza de 8, 12 pedaços e ele continuava querendo comer, sabe? E assim, era algo que não passava, ele passando mal e continuava comendo. Isso é um transtorno, né? Isso é um transtorno, que pode levar também a outras comorbidades, como o ato de jogar para fora, o ato de fazer atividade física em excesso para poder compensar o que ele fez. Isso mesmo. Né? Então, a gente tem que saber diferenciar isso. Se, por exemplo, você que está aí do outro lado, às vezes está vivendo essa fase aí de o que você acha de que é um transtorno alimentar, certo? Se você tem comido com frequência grandes volumes de comida, né, com intensidade, como mesmo a Ana comentou, procura um psicólogo, vai fazer testes, né? Procure, vai entender para que o que está acontecendo no seu momento. Será que é só um escape? Será que é um comer exagerado? Ou será que é um transtorno? E esses transtornos, Ana, eu vejo muito que eles são associados, por exemplo, a transtornos como o TDAH, como pessoas com bipolarismo. Esse paciente em específico é um paciente que tem bipolarismo, tem o transtorno do bipolar, né? E ele tem uma vida extremamente estressante, ele faz plantões noturnos. Então, assim, é uma adrenalina muito intenso. A gente sabe que o fato de não dormir já leva um aumento de cortisol, que por si já leva um aumento de fome, né? Uma hiperfagia. Esse paciente específico, ele comia, por exemplo, à noite, ele levantava, começava a comer e não via, né? Comer noturno. Isso, mas ele comia dormindo, ao ponto do paciente, da esposa acordar e falar, nossa, olha aqui, amor, o que você está comendo? Né? Chegou ao ponto dele passar ketchup no controle, né? Sem ver. Então, assim, aí depois disso, ele fez ajuste de medicação e realmente melhorou muito. Então, se de fato é um transtorno, gente, parece piada, mas é uma doença. Isa, nesse caso, ele é bipolar com comorbidade e compulsão. Isso mesmo. Tem que regular a bipolaridade dele. Depois que ajustou a medicação, nossa, melhorou demais mesmo. Porque às vezes a falta de ajuste está desfazendo o descontrole dele. Isso. Então, pessoal, olha só, é importante a gente frisar bem isso que a Ana comentou. Tem o comer compulsivo, né, que você come demasiadamente, um volume muito grande. Tem a compulsão, que tem muito a ver com frequência, com intenção, né? E intensidade. Então, são coisas diferentes. Cuidado para você não se autodenominar com transtorno, eu sou compulsivo. Porque se você assume essa fala, o seu cérebro acaba abraçando, não, eu sou compulsivo, eu sou assim porque eu sou assim. Não é bem assim, né, Ana? Não é bem assim. A gente também tem que trabalhar o nosso cérebro a nosso favor, a nossa mentalidade, gente. Como eu falei antes, quando a gente olha para a dieta, a gente já olha com um olhar negativo, é lógico que ela vai ser mais dolorosa do que quando você olha, que ótimo que eu consegui ir numa Nutri, eu achei uma Nutri maravilhosa, que ela me trouxe uma dieta que se encaixou com o que eu gosto. Olha a diferença de eu olhar assim, nossa,
essa Nutri me entregou a dieta, agora eu vou ter que seguir. É isso Entende? mesmo. A gente tem que trabalhar positivamente dentro do processo de emagrecimento, porque não adianta a gente tentar fazer, mas estar se auto-sabotando com os pensamentos negativos. E a gente é movida à motivação, gente. Não adianta a gente tentar tirar a motivação de nós. É isso mesmo, Ana. Até é importante essa questão da motivação. Depois tem uma perguntinha ali que, né, que a Ana vai fazer pra mim, mas que até uma seguidora perguntou, mas é importante a gente frisar esse outro ponto. A motivação, ela é necessária quando não há disciplina. Às vezes a gente escuta, por exemplo, eu adoro o Joel J, Ana, né? E assim, também. Ai, pronto, eu adoro o Joel J. Joel J, se você estiver aqui, né? Vai que você está aqui, vai que Joel. você está aqui, Joel J. Vou marcar o seu @, para que você possa comentar depois. Você já viu a analogia dele do barquinho? Como que é? Ele fala que não, o que afunda o barco não é o buraco, é o que está dentro da sua cabeça. Entendeu? É a água que vai entrando, que você fica... É isso mesmo. Entendeu? Né? Então, o Joel comenta muito disso, né? Ele fala, cara, a motivação é necessária para que você tenha disciplina. Por exemplo, um atleta. O atleta, ele é disciplinado, diferente do cara sedentário. O cara sedentário, ele precisa achar meios para que ele se motive ao ponto dele ter a disciplina. Então, a motivação, como a Ana comentou, ela é de extrema importância, até que eu me torne disciplinado, né? Por exemplo, falar do meu caso agora, né? Hoje eu já tenho uma disciplina maior com o treino, com a minha alimentação, porque eu já fui muito motivada. Isa, como que você vai treinar na TPM? Eu vou, porque eu sei que se eu não for, eu vou ter muito mais gatilho de ansiedade, de comer exagerado, né? Ana, pode fazer a perguntinha. O Reinaldo Matos, meu marido. Ah. Quanto de esforço calórico, Isa, eu preciso fazer para eliminar 1 quilo de gordura? Muito boa pergunta, Reinaldo. A gente faz o seguinte cálculo. Se a pessoa tem por objetivo emagrecer, eu vou pegar o peso dela e vou multiplicar 19 quilocalorias até 24 quilocalorias, por exemplo. Nerd do computador, multiplica aí, por exemplo, vou comparar uma pessoa de 90 quilos, sedentária, que não faz atividade física. Para eu fazer um plano alimentar bem restrito, eu vou colocar 94 vezes 19. Quanto dá isso, Nerd? 1.700. Então, eu vou fazer um plano alimentar de 1.700 calorias, né? Não, eu sei que esse paciente, ele vai ter uma dificuldade, ele ainda não está tão motivado, então eu vou pegar o peso dele, 94, e multiplicar por 24 quilocalorias. Multiplica 94 por 24. 2.200 calorias. E assim, tá vendo que é uma diferença de 1.700 para 2.200, uma média de 400, 500 calorias, né? Talvez pode parecer besteira, gente, mas no final de semana você excede muito mais que 500 calorias. Então, às vezes, não é só eu pensar uma dieta muito... Às vezes não, eu preciso colocar isso na balança. Às vezes o meu paciente, ou às vezes você que está aí do outro lado, tem uma dificuldade de seguir algo restrito. Por que não eu colocar para você um esquema um pouco mais fácil de você seguir, que você consiga seguir no final de semana? Então não é apenas, gente, sobre cálculo energético. Tem um fator bem interessante nisso, que chama densidade energética. O que é densidade energética? É o volume em quilos que eu tenho por alimento. Por exemplo, quando eu quero que uma pessoa ganhe peso, eu vou colocar um alimento de alta densidade energética. Por exemplo, eu vou colocar milkshake, eu vou colocar alimentos super calóricos na dieta, no esquema alimentar daquela pessoa, porque ele tem dificuldade de comer grandes volumes, né? Então, vai ter um plano de alta densidade energética.
energética. Diferente de uma pessoa que tem a necessidade de perder peso. Por exemplo, esse paciente específico que deseja emagrecer. Eu não vou colocar um alimento que tenha muita densidade, eu vou colocar um alimento que tenha peso. Por exemplo, um milkshake tem por média de 500 a 700 calorias, né? Isso eu coloco para uma pessoa que deseja ganhar peso. Se uma pessoa quer perder peso, o milkshake vai ter por volta de 500 gramas, né? 300 a 500 gramas. Tudo isso de caloria. Se eu quero que a pessoa perca peso, gente, eu posso colocar pão, ovo, queijo, alface, tomate, um pouquinho de creme cheese, eu vou colocar repolho, vou colocar alimentos que pesem, e pesem em peso mesmo, né, em quilos, e que a pessoa veja, cara, quanta comida. Né? Isso é o tal da densidade energética. Então, a gente não é só apenas sobre dieta, sobre calorias, não é isso. O nutricionista, ele vai muito além de calcular dietas, né? A gente tem um fator extremamente importante quanto a isso, né, Ana? Não é só sobre o cálculo de dietas, não é mesmo? Tem mais uma perguntinha que eu vi por aí em algum lugar. Isso. Ana, na sua experiência, que momento poderíamos ter como necessária a medicalização junto à terapia? Muito obrigada, Laura. 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 Ah, é a Laurinha. É a Laurinha. Então, aí depende de cada caso. Existem pacientes que há necessidade quando tem um transtorno de compulsão ou outro transtorno associado à ansiedade, depressão ou um estresse muito elevado, a gente traz a medicalização. Mas, às vezes, não há necessidade da medicalização. Isso vai depender muito do paciente. Então, no dia a dia com o paciente, toda semana, a gente vai verificando essa questão, se há necessidade. Se existe uma suspeita de algum transtorno, é feito, né, um diagnóstico dentro do consultório e encaminhado esse paciente ao psiquiatra, caso seja necessário uma medicalização, certo? Isso mesmo. E importante falar isso, Ana, muito obrigada, Laura, por essa pergunta, porque assim, hoje eu vejo que as pessoas têm medo. Nossa, mas eu vou precisar usar medicamento, eu tô doido, né? Eu preciso procurar um psiquiatra. Gente, não é apenas o medicamento que vai te tirar do buraco. O medicamento é algo para dar um alívio. Mas se você não fizer uma terapia associada, desculpa, colega, você vai ficar sempre no buraco. Eu digo que o medicamento é o anti-inflamatório. Sabe quando você pisou no prego? Você pode até tomar um remédio para dor, mas se você não tirar o prego, ele vai estar sempre ali latejando. É igual a terapia. Se você não procurar acompanhar, ver quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades para o emagrecimento, para a manutenção, para que você consiga fazer as pazes com esse alimento, não é, Ana? E tem um detalhe, sim, e tem outro detalhe, Isa, que a gente precisa entender que a medicação ela é provisória, certo? Quando a gente fala em pacientes que têm um sobrepeso de 3 dígitos, a gente precisa medicalizar esse paciente. Por quê? Porque é um paciente que tem, que precisa de um controle maior. Então, a gente tem, sim, medicalização junto com o médico, a questão de ansiedade, de controle do doce, mas tem que entender que a medicação ela vai auxiliar. E como que você vai seguir após essa medicação ser retirada? Isso precisa ser trabalhado, entende? Porque se eu não consigo andar sozinho sem o medicamento, eu não vou conseguir progredir. Então, precisa sim tirar essa mentalidade que medicação é só para doente. Eu estou doente, eu sou louco. Maluco. Não é, gente. Medicação é um benefício para te ajudar a seguir nesse caminho com menos dor possível. Isso. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem 3 dígitos ou menos e tem um sofrimento muito grande com o peso que ele tem, como que eu vou tirar esse paciente só conversando, só trazendo técnicas? A gente precisa regular esse humor até ele aprender a andar sozinho. E são casos e casos, né, Ana? Por exemplo, uma paciente muito individual, que tem ali 90 quilos, mas tem uma resistência à insulina gigantesca, que tem uma esteatose significativa, é muito ingênuo da minha parte
parte como nutricionista e da Ana como psicóloga falar que ela vai se livrar daquilo ali apenas com técnicas, né? Apenas com um plano alimentar, às vezes medidas extremas, períodos extremos necessitam de medidas extremas, né? Então, são casos e casos, né? Vamos para a próxima pergunta. Quer concluir, Aninha? Não, é isso mesmo, que a gente precisa individualizar e entender que há momentos de medicação e há momentos que não precisa medicação. E há pacientes que têm necessidade real. Isso mesmo. Teve uma pergunta bem interessante aqui que apareceu do sono, né? Já é o outro. Esse já foi. Qual a relação do sono foi? Qual a relação do sono e o ganho de peso e a compulsão alimentar? Aí, qual a relação entre sono, emagrecimento e conseguir fazer dieta? É muito importante o sono. Deixa eu colocar esse copo aqui. Por quê? Gente, a gente precisa entender que a gente tem que, dentro da mudança, na mudança do estilo de vida, a gente tem várias fases. A primeira, alimentação, movimento, que a gente chama de atividade física, estresse, sono, prejuízos ou vícios, né? Pensamentos e emoções, certo? Então, nós temos vários itens que a gente precisa trabalhar. O sono, ele é essencial, porque ele precisa regular, ele que vai regular nosso organismo. Se eu sou uma pessoa que não durmo bem, eu sou uma pessoa estressada. Ok? Quem dorme bem é estressado? Quem dorme bem? Quem dorme mal é estressado? Na maioria das vezes, primeiro pensando na fisiologia, porque Sim. isso vai aumentar então, o cortisol, né? Se eu tenho estresse, eu tenho automaticamente, quando uma pessoa é estressada, ela tem um corpo inflamado. Eu tenho um corpo inflamado, eu tenho um corpo que não deixa a gordura ser gasta. Porque quanto mais eu tenho um corpo inflamado, mais o meu metabolismo vai entender que eu preciso segurar aquela gordurinha. Então, é extremamente importante o sono. E aí a gente precisa entender quantas horas você precisa de sono para se sentir bem. Eu preciso de 8 horas. Você? Eu preciso de 6. 6 eu me sinto 6. Mas então, assim, meus filhos, você que está assistindo, se você quiser dormir 12 horas no final de semana, a mamãe vai ficar super feliz, que a mamãe adora também dormir, pode dormir mais. Você tem 2 pequenos que não deixam. Mas então, 6 horas eu já sinto bem. A gente precisa entender isso. É individual a quantidade de sono, mas esse sono ele é fundamental para a regulação do seu humor. Então, eu vou amanhecer menos estressada, mais feliz e mais motivada. Como que eu posso, por exemplo, que não dormi direito, conseguir acordar às 5h30 da manhã para ir treinar? Não vou, gente, não tem como. Haja motivação, né? Haja disciplina quanto a isso. E chega um momento que isso deixa de ser viável. Acaba ser tão pesado ao ponto que a pessoa desiste. Né? Porque se a fisiologia, se a produção de hormônios dela não está colaborando, na verdade, se a rotina dela não está colaborando com o objetivo dela, não casa, a conta não fecha. Né? Não, e outra coisa, o estresse vai trazer a vontade de comer comidas palatáveis. Ou seja, sanduíche, pizza, lasanha, chocolate, bolo, tudo Coca-Cola, ou Coca não pode falar. Refrigerante. Isso. Isso é importante a Ana comentar essa questão de refrigerantes, né? Porque hoje em dia, com a indústria, a questão do palatável, da palatabilidade, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que deixam de usar o refrigerante, por exemplo, comum e usam o diet como se fosse a solução dos problemas, né? O zero. Muito cuidado, gente. O zero, o diet, não é porque ele não tem caloria que ele é amigo do seu corpo. O zero, ele não tem açúcar, mas ele vai ter 1 milhão de corante, ele vai ter conservante, ele vai ter ácido fosfórico, que quando a gente pensa na fisiologia do neurotransmissor, ele é extremamente maléfico. Então, toma muito cuidado com quem você está seguindo, né? Que coloca para que você pode beber refrigerante à vontade.
muito cuidado. Tudo depende. Acompanho alguns pacientes que não bebem água pensando que o refrigerante zero vai substituir aquele líquido. Não é bem assim. Ixi, demais. Aí porque eu sigo tal blogueiro e ele disse que não tem calorias. Muito cuidado com o que a gente ouve, né? Ana, então, fechando na questão que você falou do sono, acho muito importante, você falou que são 3 pontos, né? Alimentação, atividade física e nutrição. O sono, alimentação e atividade física, né? Atividade física, que a gente é uma máquina, né? Então a gente precisa colocar essa máquina em movimento. A mentalidade, que a gente precisa estar equilibrado mentalmente para estar. É um tripé, nesse tripé da câmera. É isso mesmo. E a nutrição. Só que dentro disso tudo a gente tem o estresse, tem o sono, tem as relações sociais, tem tudo isso englobado. Mas se a gente tem um equilíbrio nisso daí, a gente consegue, porque quem está bem nutrido, quem faz atividade física, tem a mentalidade boa, a tendência é ter um sono regular. É isso mesmo. E falando em estresse, gente, eu tô vendo ali o chocolate, eu acho que eu vou desligar aqui meu microfone para que eu possa comer um chocolate. Você sabe comer chocolate? Mas não, tem esse negócio? Como que é esse de comer chocolate? Me dá um pedaço de chocolate aí. Eu tô vendo ali um pedaço, eu acho que você sabe pós-créditos. E eu vou abrir o gancho aqui para vocês que gostam de comer doce, e aí a Nutri fala o horário do doce, que não é proibido comer um chocolate, tá, gente? Tá, eu vou comer a barra toda? Não, eu vou comer esse pedacinho de chocolate aqui, ó. Importante fracionar. Um quadradinho. Sim, a gente precisa aprender que quando a gente fala comer consciente, eu comer isso aqui e me satisfazer com ele. Quando eu falo de fazer as pazes com a alimentação, eu me saciar e entender que eu posso comer esse pedaço de chocolate aqui e ele não vai me fazer mal. Que eu não vou perder o meu progresso e minha balança não vai subir, ok? Então a gente precisa entender isso e compreender esse lugar que a gente coloca a comida como algo terrível na nossa vida. Isso. Ana, voltando aqui, então, por exemplo, para que eu possa sentir menos vontade, para que eu possa fazer uma amizade com a comida, é preferível que eu fracione os quadradinhos, ou eu posso pegar uma barra de chocolate, ele fechar o olho e comer como se não houvesse amanhã? Para que eu possa sentir mais, para que eu possa sentir mais a saciedade em relação ao doce. É preferível que eu fracione ou eu posso pegar ali comendo à vontade? Sempre tem que saber a quantidade, Isa. A gente tem que trabalhar a mentalidade de que não existe nada proibido, ok? Esse chocolate a nossa Isa vai comer, mas não é proibido para ela comer. Tá na sua dieta? Com certeza. É fruta, cacau. Está na minha dieta? Está na minha dieta, gente. Então a gente precisa entender que não é proibido. Eu como chocolate, eu como bolo, só que eu como coisas poucas. Entendeu? Porções pequenas. Não, eu vou comer, por exemplo, vou pegar a barra de chocolate, vou comer de manhã, 10 horas, meio. Não. É um quadradinho ao dia. Isso. Entendeu? É quando você está com aquela vontade louca de comer um doce. Pode comer. Pode comer. Gente. Então, se você sabe comer doce. Vixe, Maria, vou comer eu como naturalmente, né? Gente, eu tô aqui anestesiada, vou comer só desse lado aqui, tá? O que eu faço com ela? Não é assim, não? Não, meu amor. Não, então como é que come esse negócio? Entenda que o seu cérebro precisa entender que você está comendo doce, certo, Nutri? Assim como quando você ensina seus pacientes a comer a refeição, não, você não vai comer 2 pedaços, você vai comer só um. Segura esse daí. Então, assim, quando você ensina seus pacientes que tem que comer com calma, colocar a garfada, descansar o garfo, respirar e comer, assim é o chocolate, o docinho. Para que serve a nossa língua, Nutri? Para distinguir os sabores, né? E para levar informação ao cérebro que você está comendo aquilo que você gostaria de comer, certo? Então, você vai colocar esse pedacinho de chocolate na boca, vai pegar, sabe chupar balinha no céu da boca? Você vai chupar como se fosse uma balinha no céu da boca. Deixa lá, deixa derreter. Saboreia, veja a textura. Observe o gosto. Muitas das vezes, as pessoas, quando começam a fazer essa técnica, elas percebem que elas não gostam tanto assim de doce, ou do doce que ela está comendo, ou do chocolate que ela está comendo.
É isso mesmo. Entendeu? Você demora muito mais tempo, o seu cérebro vai entender que você está comendo o doce que você queria comer. E aí, você consegue comer um quadradinho somente. Tentem fazer em casa e depois vocês falam lá no Instagram para nós como que vocês se sentiram fazendo isso. E importante falar também, Ana, que isso não é algo que você vai mudar da noite pro dia, né? Não. Você que assistiu a nossa live hoje, você, nossa, amanhã, gente, agora eu aprendi a comer doce, vi uma live, ele top, ultra sumo da balada, agora aprendi a comer doce. Não, bem, não é assim não, né? É uma técnica que a Ana nos ensinou, isso vai demorar, não é que vai demorar, mas isso são passos. Então, você aprendeu hoje, continua treinando. Às vezes, Ana, por exemplo, eu gosto muito de mastigar. Eu adoro mastigar. E o mastigar é algo mas o mastigar de verdade. Eu sempre falo que o estômago não tem dente. É importante que eu mastigue para que a minha língua aumente a produção de saliva. Essa saliva, gente, ela já vai chegar com o alimento, ele vai mudar o pH desse alimento para chegar no estômago. Chegando no estômago, o estômago vai mexer mais um pouco ali, aquele tanto de comida, e vai falar para o meu cérebro que eu estou saciada. Então, às vezes não, na maioria das vezes, o mastigar é de extrema importância para eu não comer compulsivo. Então, mastigar, eu deixar o alimento mais tempo na boca, como a Ana comentou em relação ao chocolate, é de extrema importância. A gente tem na língua 4 tipos de papilas, o doce, o salgado, o azedo e um outro que ele tem Yumi. Né? Yumi, se eu não me engano, é Yumi, o nome desse outro sabor que eu tenho na língua. Então, é de extrema importância que eu mostre para a minha língua o que eu estou comendo. Por isso, deixar o alimento por mais tempo na boca, mastigar. Eu falo também, Ana, para os pacientes, que às vezes, por que quando você vai numa cafeteria, você sabe, Ana, por que quando a gente vai na cafeteria, eles oferecem o café amargo, às vezes colocam um docinho ali, uma bolachinha e água com gás. Você sabe por que isso? Sabe que eu nunca... Não. Não? Então, é uma forma... eu não tomo água com gás. Ai, gente, eu tomo, gente, é deliciosa. Porque a Ana não gosta, tá? Mas então, não é eu vou porque... saber a diferença. Isso, tá vendo? Mas é uma técnica que as cafeterias usam para que a pessoa, a língua entenda que aquele sabor amargo vai sair, vai chegar um sabor doce e vai gerar uma saciedade. Por que o cafezinho é pequeno? Claro, né, para vender mais também, mas para que você sinta, para que a sua língua entenda que você está saciado com o amargo, né? A água com gás é de extrema importância. Tá? Então é importantíssimo a gente mastigar, a gente deixar o alimento mais tempo na boca, né? Para que a gente sinta a saciedade. Tem uma perguntinha ali também, não tem? Que eu vi, já foi respondida. Não, essa não foi respondida a minha pergunta. Termina de comer seu chocolate. Não comeu chocolate. Como lidar com tem mecanismo para que a gente consiga manter a dieta e ao mesmo tempo não pensar sobre Aumenta. O NES do computador vai aumentar aqui para que a Ana possa ler. Eu vou ler, Aninha, para você. Mecanismo para desfocar a mente da fome. Ah, ótimo, perfeito. Primeiro a gente precisa entender se é uma fome realmente física ou se é uma fome emocional. Então, se você tem uma seletividade nessa fome, ela é uma fome emocional. E a gente busca o quê? Outros prazeres, tá? Vai levar 15 minutos. Podemos beber um copo de água? Podemos, tá? Mas ela é uma fome emocional, ela não vai passar, porque ela tem a ver com as tuas emoções. Certo? Então, tenta desfocar, tenta respirar, respiração diafragmática, que é aquela respiração pelo... Não, senhora. Não? Não. Meu Deus, você nem respirar. Como é que é essa respiração? O tórax não sobe, põe a mãozinha na barriga, você vai inflar, ó, buchão. Solta o buchão. Entende? Que isso aqui fica parado, ó. É respiração de bebê. Você pode perceber que talvez teu pequenininho consiga fazer isso aí. Entendeu? Então, você faz uma respiração e tenta entender que sentimento é esse, que emoção é essa que você está sentindo nesse momento que está te fazendo levar a ter essa fome. Se realmente é uma fome, a gente tem que questionar nossos pensamentos.
as nossas emoções. Porque, às vezes, gente, a gente é tão automático que a gente nem se percebe comendo. A gente nem se percebe no momento que a gente precisa parar, sim, e respirar. Então, vamos parar nesse momento e tentar entender. Quando eu era mais nova, eu conversava com o meu estômago. É até engraçado isso. Eu falava assim, você não está com fome, bebê, você está com vontade de comer. Então, você não está na hora de comer, a sua próxima refeição é 3 horas da tarde, você vai segurar até lá 3 horas da tarde, Isso, ok? linda. Então, às vezes, eu conversava realmente com o meu estômago. E, às vezes, até hoje eu converso. Mas a gente precisa tirar o foco. Não é coisa de doido. Ler um livro, fazer um passeio, ocupar a mente, tudo isso, fazer respiração e tentar entender. Isso é autoconhecimento, né, Ana? Justamente, por que você está querendo comer aquilo dali? E uma pergunta muito importante, gente. Não é que você não pode comer, tem que parar com esse negócio. Eu não vou comer porque eu não posso. Não, você pode tudo, mas para onde você quer chegar? Você comer nesse alimento vai te levar? A gente precisa sempre de um porquê. Se eu não tenho um porquê, por que eu fui na Nutri, por que eu fui na Psi? Eu preciso ter um porquê. E esse porquê tem que estar dentro de você o tempo todo, porque é ele mesmo. que vai trazer a tua motivação para você seguir. Quando você tiver uma recaída, quando você tiver um deslize, você tem que perguntar qual que é o meu porquê e por que eu estou nesse processo. Por exemplo, eu sempre, como eu falei, eu sempre me vejo no paciente. O meu porquê, Ana, são os meus filhos, né? Eu perdi minha avó muito nova, em consequência de um diabetes descompensado. Minha avó morreu com 48, 49 anos. Muito nova. jovem, né? E assim, eu quero ver os meus netos crescerem, eu quero ir pra balada com o Isaac, entendeu? Eu sei que as menininhas já me seguem no Instagram, A né? derrota do Isaac. Isso, meu filho, olha, com o Alexandre também. Então, eu falo brincando, mas é verdade. Eu quero poder fazer trilha com eles. Mãe, topa comigo um triatlon? Vamos, filho. Topa comigo nadar, topa comigo, sabe? Eu quero isso. Então, sempre o meu objetivo, o meu porquê de não estar obesa, de sempre me acolher, de ver por que eu estou comendo em excesso, por que eu não treinei, é sempre lembrando disso. E isso, Ana, é importante falar também que não é verdade que haverão momentos em que eu vou comer um volume maior, em que eu vou ter uma hiperfagia, haverão dias que eu não conseguirei treinar, mas está tudo certo. No outro dia eu vou continuar treinando porque eu sei do meu objetivo. É muito fútil eu pensar que eu vou emagrecer para no Natal eu entrar naquele manequim. Às vezes eu digo fútil não no sentido de que eu vou menosprezar, não. É fútil no sentido de que isso é olhar muito pequeno. A gente sempre tem que olhar para o grande. Eu sempre vou olhar para um objetivo principal. Tem uma amiga nutricionista que eu adoro, a Carla. Ela sempre comenta que o objetivo de treino dela é para que ela consiga limpar a bunda sozinha. Ela fala que o objetivo de treino, de dieta, é para que ela consiga agachar quando tiver idosa, Isso. né? Então, sabe aquelas vovozinhas marombeiras? Isso. Eu quero meu sonho. Então, não sei se eu vou conseguir ser que nem aquela fisiculturista, não preciso tanto, não. Aquelas outras mais engraçadinhas. Isso, porque... Aquelas ali, não. Isso, porque exige muito, né, Ana? A gente tem que ver o quanto você quer pagar para isso, né? Às vezes a gente quer um objetivo, mas esquece que aquilo custa, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Isabela, eu quero ter aquele corpo daquela blogueira. Você tem que ver... Mas espera aí, nós vamos entrar num detalhe aqui agora. Que você falou aí. Você quer o corpo da blogueira? Mas e a sua estrutura corporal? E o seu estilo? Seu estilo físico? Como e o seu tempo, Ana? Né? Será que você consegue seguir esse mesmo estilo? Eu atendo muitas mulheres, por exemplo... Distorção de imagem, que a gente chama isso, sabe, Isa? E isso acomete muito, muito as mulheres. E a gente precisa entender que
não é que eu não preciso mudar o meu corpo, mas eu preciso aceitar o corpo que eu tenho. Quando eu falo aceitar o corpo que eu tenho... Aninha, peraí só um pouquinho. Gente, o meu Instagram caiu, porque acabou a bateria. Então, vai lá pro YouTube, você que tá me vendo pelo canal da Aninha, pelo Instagram da Aninha, acompanha a gente pelo canal do YouTube ou pelo Instagram da Ana, tá bom? Pode continuar, Aninha. Então, quando eu falo aceitar o corpo que você tem, eu digo assim, aceitar. Por exemplo, eu sou baixa, tenho perna grossa, glúteo grande, quadril grande, tenho uma estrutura grande. Eu não tenho como ser uma modelo de passarela. Isso. Então, eu aceito a minha estrutura do meu corpo, a minha forma física, mas eu não aceito a minha composição. Então, aceitar não é você sentar na cadeira eu sou assim, vou morrer assim. Sou assim, vou morrer assim. É você buscar a mudança corporal, da composição corporal. E a gente precisa entender também que o que está lá na internet, ou o que está lá nos outros lugares que você deseja, aquela pessoa não é você. Entende, gente? A gente não pode querer ser o outro, a gente pode querer ser parecido. Por exemplo, ter a disciplina daquela blogueira, entendeu? Ter as atitudes dela, mas ter o corpo igual a ela, se você não tem como. E ver o quanto isso custa. O que acontece? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Você, por exemplo, um exemplo de uma sandália que custa lá, uma Jorge Biscoff que custa aí, uma sandália, R$1.800, R$2.000, e uma sandália que custa R$300, um exemplo, né? Tudo isso custa. Então, às vezes a pessoa tá querendo ter aquele corpo, mas ela não tem noção que aquilo vai custar muito caro para ela. O que é o custar muito caro? É o custar emoções, custar a sua relação com a sua família, a sua relação consigo mesmo, né? Renúncias. Às vezes, gente, o meu público maior em consultório hoje são mulheres, mães que têm muitas funções e às vezes a mulher está frustrada porque ela não consegue ir para academia 5 vezes na semana. Cara, você tem várias funções, né? Então, cuidado com o que a gente, com quem a gente está sendo inspirado. Se inspire em pessoas reais. Se inspire na Ana, que é mãe, que é empresária, que é profissional, que tem muitas funções e que vive a realidade, né? Então, tome cuidado com isso também, porque é de extrema importância a gente acolher essa saúde mental, não é, Ana? Sim, é muito importante a gente se acolher. Gente, a gente tem que entender que nós somos humanas, né? Então, a gente precisa ter... Eu vejo muito, Isa, é como se tivesse uma faca enfiada no pescoço o tempo todo dessas mulheres, né? Não só das mulheres, tem homens também, mas a maioria do público é mulher. Feminino. Mas a gente precisa entender que vocês têm uma história que foi construída, que trouxe você a ser quem você é hoje, mas você precisa acolher com o seu passado, da pessoa que você foi, de tudo que aconteceu, entender que você tinha outra mentalidade e saber que você não, hoje você tem um modo de pensar, mas você agiria diferente, está tudo bem, ok? Então a gente precisa acolher mais, sabe? Ter um pouco mais de empatia consigo mesmo, que é muita cobrança, é muita pressão em cima, então assim... precisa se enxergar dentro desse lugar. É igual a pergunta da Fran, né? Como convencer uma pessoa? Não tem como, mas a gente precisa se enxergar dentro desse lugar. Se acolher. Se acolher. É isso mesmo. E para que a gente possa fechar, eu acho que pontos... Eu vou tocar aqui 2 pontos de extrema importância que eu vejo, assim, dessa live. Primeiro, a gente vê 3 pontos. Primeiro, que a gente precisa se acolher. Segundo, quem que a gente deve se inspirar? Terceiro, a gente precisa procurar ajuda multiprofissional. Não adianta eu seguir uma blogueira, eu seguir o plano alimentar do meu colega, né? Eu preciso ver que eu sou um indivíduo e eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu passado, eu tenho os meus problemas, eu tenho os meus gatilhos. Então, eu preciso resolver isso primeiro. Por isso,
a ajuda do psicólogo, por isso o acompanhamento, a psicoterapia, que é de extrema importância, gente. Não pense que ter um psicólogo é ter um amigo que você conversa, não é. O psicólogo não é amigo, né? Uma vez antes de casar, eu fiz um tempo bem grande, assim, uma terapia antes de casar, e até inclusive depois, assim que o Bento nasceu, em que eu tive o início de depressão pós-parto, eu fiz acompanhamento com um psicólogo e uma vez eu comentando alguma coisa com ele, Ana, e ele falou algo assim que no dia doeu. Eu fiquei umas 2 sessões sem aparecer, porque ele falou assim: Isabela, eu não sou seu amigo. Menina, eu fiquei tão braba com aquilo, eu falei, poxa, eu tô pagando caro, ele virar pra mim que não é meu amigo. Mas é isso, ele não é o meu amigo. O amigo é aquele cara que vai... ele não tem técnicas, ele não tem embasamento, gente. A psicologia não é um achismo, né? São técnicas de anos e anos e anos e anos. Então, a pessoa estuda muito, a pessoa se especializa para estar ali naquele lugar. Não pense que o psicólogo é o teu amigo, não. Ele é um profissional que vai... Fala um pouquinho, Aninha, sobre o profissional. Sim, o psicólogo, ele é o profissional que vai te levar a sair desse lugar. Mas como que ele vai te levar a sair desse lugar? Fazendo você pensar. Eu não vou trazer a informação e o pensamento que eu acho, não. Vou fazer com que você descubra esse pensamento. Então, muitas das vezes, vai ser dito coisas várias vezes em sessões diferentes para que você consiga enxergar. Eu mesma fui uma que levei 1 ano para enxergar uma coisa que a minha psicóloga falava toda semana. E quando eu cheguei, falei assim para ela, nossa, mas isso aqui, ela falou assim, até que fim. Até que fim que você enxergou. Entende? E é muito individual, Isa. Tem que entender que às vezes, por exemplo, emagrecimento, a gente tem várias técnicazinhas. Mas eu faço com um e não faço com o outro. Cada um tem o seu momento, tá? Eu não posso estabelecer metas, por exemplo, na primeira sessão, sendo que a pessoa ainda não está regulada, não consegue lidar com a frustração, não consegue lidar com as crises de ansiedade. Então, não adianta eu estabelecer uma meta que eu vou deixar essa paciente muito mais ansiosa. Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu não posso chegar e falar assim, olha, toma aqui um monte de técnica. Não, não é assim. É tudo assim, é um passinho de cada vez. Às vezes você vai na outra sessão e você pensa, não, parece que não evoluiu, porque você teve uma pequena mudança. Gente, e o mais importante que a gente precisa entender, elogia cada pedacinho conquista, né? Que você conquista, cada mínimozinho que você conquista. Todos os dias, cada coisa que você faz diferente é uma conquista para o seu porquê. A gente precisa entender que a terapia não vai fazer você entrar obeso e sair magro. Apenas ela não. Não. Ela vai te auxiliar a você fazer essa mudança junto com o nutricionista, nutrólogo, educador físico, psiquiatra, se for necessário, médico, o que for, entendeu? Toda a equipe. Então, a gente precisa entender que não se anda sozinho, a terapia sozinha não te ajuda, a nutri sozinha não te ajuda, mas se você não tiver atividade física, você não consegue manter. Se você não tiver a mentalidade, você não consegue manter, por isso que tem o efeito sanfona, né, Nutri? É isso mesmo. Então, tudo é equipe, não adianta. É isso mesmo. Gente, olha só, tem alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai finalizar pelo decorrer aqui do tempo. Eu quero agradecer imensamente, Aninha, por você estar aqui, né? A gente sabe as dificuldades que são, mas teremos novas oportunidades, Aninha. Eu acho que essa live foi só um começo para que a gente possa fazer futuras, né? A gente pegar um tema, por exemplo, só obesidade do pós-bariátrico, dificuldades que o pós-bariátrico tem, técnicas do doce. Isso foi só uma cerejinha do bolo ali. Depois nós faremos novamente. Eu acho que foi muito produtivo. Quero agradecer você que está aqui conosco até as 9h20 quase, muito obrigada. Encerraremos essa live, mas deixaremos o nosso contato. Eu sou nutricionista, como vocês sabem, tenho o contato da Ana, que é psicóloga, é muito gabaritada, como vocês mesmo viram, né? Sigam ela no Instagram, entrem em contato, lá no Instagram da Ana tem muito material interessante, já fez muitas postagens.
mensagens. Então vá lá, segue a Ana, me segue e manda esse conteúdo para uma amiga que talvez está ali naquela fase de pré-contemplação, ou talvez já está na contemplação, né, que quer ajudar. Talvez ela está tentando pular do pré-contemplação para a contemplação, e você enviando isso para uma amiga já vai ser o estalo, né? Nossa, é aqui que eu preciso mudar. Muito obrigada, Aninha. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Eu que agradeço a todos que estão aí no Instagram e no YouTube, gente. E eu acho que esse tema é muito, muito, muito extenso, então a gente precisa conversar mais sobre o emagrecimento, sobre a obesidade, e principalmente sobre o ambiente familiar, sobre as relações, e acho que isso tudo aí a gente pode estar unindo mais vezes, sabe, Isa? E eu só tenho a agradecer mesmo, e que venha mais oportunidade. Ai, foi ótimo, muito obrigada. Beijo a todos vocês que ficaram. E tendo dúvida, podem mandar mensagem aqui no privado, no meu, no da Ana, que a gente vai tirar as dúvidas, tá bom? Sim. Não esquece de mandar esse vídeo para sua amiga, para o seu colega, mandar para todo mundo que você conhece. E dá like aqui no Instagram, no YouTube, tá bom, gente? Porque toda vez que você dá like, que você comenta, nem que seja parabéns Nutri, parabéns Ana, muito obrigado, gostei, isso faz com que o Instagram nos veja e mostre esse vídeo para outras pessoas, né? Porque é um conteúdo de extrema importância e é algo que precisa ser falado, gente. A obesidade não é brincadeira, a pessoa não é obesa porque ela simplesmente deixou ser obesa, né? Não é tão por preguiça, por preguiça. E é importante a gente mostrar isso para todo mundo. Então, dê seu like, comenta, curta aqui, é de extrema importância. Beijo, beijo.